Estou passando pelo Lauro Jardim, que é o grande porta-voz do mercado financeiro, e ele publica essa nota, que agora acho que fica claro. A Operação Carbono Oculto e os políticos graúdos. A Operação Carbono Oculto também vai alcançar uma outra ponta, os políticos. Não qualquer político, mas alguns que estão no topo de alguns partidos políticos, todos mais à direita. No topo é o quê? Tipo, o presidente do partido, secretário do partido, né? O que seria estar no topo do partido? Não sei. Políticos do centrão estão com a respiração presa. Gente, quando a imprensa fala, né? Partidos mais à direita, né? Não é de direita, é mais à direita, né? Aquela direita, sem direita, sem direita, os partidos sem direita, né? A grande coalizão de frente ampla dos governadores democráticos. O Lauro Jardim falou isso. E ao longo do dia de ontem, você vê que essa questão envolve o quê? Combustíveis. Falou muito de combustíveis. E uma empresa que rodou no dia de ontem e que ganhou várias matérias da imprensa, inclusive no próprio Lauro Jardim, foi essa aqui. Esqueci. Ficou fora de ordem. A Mega Operação Carbono Oculto e a Refit. A Mega Operação Carbono Oculto, que ocorre nesta quinta-feira para investigar e desbaratar um esquema bilionário de fraude, comandado pelo PCC, tem como um dos alvos 18 distribuidoras de combustíveis. Dessas, algumas constam de um parecer de acompanhamento fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, datado de julho deste ano. São elas a Porte Brasil, Everest, Império, Arizona e a Máxima. O parecer visa prevenir a perpetuação da reiterada inadimplência por parte do grupo Refit. Segundo o documento de 55 páginas, são distribuidoras ligadas ou estão sob controle do grupo Refit. Refit. O próprio Lauro Jardim falando sobre isso. E aí o Metrópolis publicou essa matéria. Os figurões da Faria Lima envolvidos pela mega operação da Polícia Federal contra o PCC. Vou começar... Não vou seguir a ordem. Mas começa aqui, ó. Mohamed Hossein Morad, dono da G8 Log. João Carlos Mansur, que é o fundador da REAG, que a gente falou bastante já, né? REAG. Rodolfo Reichert, fundador e CEO da Genial Investimentos. É da Quest? Espero que não, né? Roberto Augusto Leme da Silva, gestor da Copap, da Aester. Vou pro final. Nelson Tonuri, dono de fundos controlados pela REAG e pela Trustee. Como eu não quero dividir a direita agora, deixar para dividir a direita lá na frente, não vou falar quais processos, né, de privatização o Tanuri participou, inclusive levou, qual empresa ele comprou, né, eu não vou falar. E também, e assim, a empresa que ele quer comprar dá até para falar, porque aí não envolve mais nenhum governo democrático. Mas o Tanuri também está interessado em comprar a Braskem. E até chamou o Banco Rothschild, vai ajudá-lo nesse processo aí. Notícia da Veja, a gente até comentou em vídeo. Outro que está aqui na matéria do Metrópolis, Maurício Quadrado. Acho que a gente comentou na matéria da Malu Gaspar, né? E Ricardo Magro. Quem é Ricardo Magro? Controlador da refinaria Refit. Ex-Manguinhos. Eu falei, mas nossa... Quando eu li isso daqui, eu lembrei, a gente já falou várias vezes do Ricardo Magro, e uma dessas vezes, inclusive, a gente falava sobre essa operação. Não é que a gente falava, a imprensa noticiava, isso em abril deste ano. Mas antes de chegar em abril, vamos por partes. Vamos do início, né, por dias atuais. Quando você vai ali, ó, julho de 2024, você pega lá o Atlas, a partir da página 107, olha essa sequência de notícias. Vou começar pela direita. Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões. Essa operação envolvia o quê? Letras financeiras do Banco Master. A gente falou do Banco Master, né? Curioso. Só que qual era a notícia anterior? O jantar de Ciro Nogueira em Nova York com parceria de devedor Conto Mais. Quem é que estava lá nesse jantar, né? De acordo com a coluna Gulf, revendedora de combustível da FIT Combustíveis, ou seja, da Refit, né? Grupo Refit, do Ricardo Magro. Então o Ciro Nogueira estava lá, né? E curiosamente o Ciro Nogueira estava... Ela fala assim, o Ciro Nogueira, um dos senadores que tem tentado emplacar emendas no projeto sobre devedor Conto Mais. Talvez um dos maiores devedores contumazes do Brasil é o Ricardo Magro da Refit, que é esse evento que o Ciro Nogueira estava, né? Curioso. Aí quando você pula para abril deste ano, eu estava muito chateado com o Ciro Nogueira, como eu sigo muito chateado com ele, não é porque ele é fã do André Esteves que eu vou aliviar, não é porque a gente tem o mesmo ídolo em comum, não é porque eu sonho em trabalhar para o André Esteves que eu vou liberar para o Ciro Nogueira. Olha o que acontecia, olha essa sequência de notícias. Centrão veta Eduardo Bolsonaro como candidato da direita ao plano 2026. E a matéria falava, dentro de tudo mais também, né, da turma do Ciro Nogueira. Aí na sequência tava aqui, ó, a direita irá vencer, disse Ciro Nogueira. Tá? Que direita, né, que é essa que vai vencer. Aí no mês de abril, ia ocorrer em Nova York um evento da Veja, né, um Fórum Veja, Brasil Insights. Quem era o principal patrocinador desse evento da Veja? Refit. Refit aí, agora tá vendo aí, né? Um dos alvos aí do dia de ontem, Refit. Patrocinando o evento da Veja. Tenho certeza que agora a Veja não vai permitir mais esse tipo de coisa, né? Dentre os convidados, Ciro Nogueira, Wesley Batista, Hugo Mota, Fernando Norato, Simone Tebet, Ronaldo Caiado, Vinícius Barroso, Cláudio Castro, grande Tarcísio. Tava lá confirmado, né? Não sei se foi, mas tava lá como confirmado. Aí a gente relembrava o que aconteceu no mês de julho. Aí, olha o que a Raquel Landim noticiava. 21 de junho de 2024. Ciro Nogueira atua para mudar projeto de lei e irrita setor de combustível.
Ciro Nogueira, Ciro Nogueira. Vou só ler o final. Ó. Entre os nomes que emergiram no epicentro das suspeitas, destacou-se justamente a refinaria de Manguinhos, a Refit, sediada no Rio de Janeiro, notória por seu passivo tributário milionário, sobretudo no âmbito do ICMS. Refit não informa a CVM bilionárias dívidas de ICMS e seu impacto na refinaria. Refit, do empresário Ricardo Magro, disse à CVM que seus investimentos vêm do fluxo de caixa, mas o mercado vê origem no ICMS. Aí, na sequência, a gente comentava. Rombo provocado por grandes sonegadores é quase igual ao orçamento da saúde. Quem que noticiava isso? Lauro Jardim. Segundo o Globo, aspas, os valores inscritos na dívida ativa de devedores contumazes em diferentes ramos da economia chegam a 240 bilhões. Os dados são da Refit. Desculpa, da Receita Federal. Para se ter uma ideia, esse valor é pouco inferior ao orçamento total do Ministério da Saúde, que é 245 bilhões. No setor de combustíveis, a farra é antiga. A prática de escalar patrimônio e mercado a partir do não recolhimento intencional de impostos atrai o crime organizado, já presente em toda a cadeia de segmento drenada em 203 bilhões, segundo o Instituto Combustível Legal. Ou seja, o setor que a Refit está inserida apresenta um problema gigantesco de dívidas com a União. Diante disso, fica muito estranho o patrocínio de um evento da Veja, onde está se discutindo as eleições de 2026. Aí qual era a matéria da sequência? Polícia investiga crime organizado em postos de combustíveis de 22 estados. As suspeitas sobre 941 estabelecimentos, a maioria em São Paulo e Goiás. Facções como PCC, Comando Vermelho e milícias estariam envolvidas. 4 meses depois, o que aconteceu? Para complementar a notícia da Raquel Landim sobre o empreitado de Ciro Nogueira, vejamos a nossa seguida Folha de São Paulo, que evidenciava que a sonegação de tributos nos postos de combustíveis não era um mero desvio administrativo, mas sim um elo vital de sustentação ao crime organizado, que encontrava nesse subterrâneo fiscal um terremoto fértil para prosperar nas sombras do sistema. Segundo a matéria, abre aspas, autoridades federais e estaduais ouvidas pela Folha afirmam que organizações criminosas aproveitam-se de brechas na cadeia produtiva, não apenas para lavar dinheiro, né? Falou sobre isso ontem, né? Mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulteração de produtos. Falhas no modelo de fiscalização e a complexidade de normas fiscais, diz ele, criam um cenário de conflito normativo que explode de forma ilícita. E em um cenário que facções criminosas estão envolvidas com o setor que tira proveito da sonegação de impostos, quão nocivo poderia ser a modificação do devedor quanto mais proposta por Ciro Nogueira? Será que Ciro Nogueira tem noção que até o PCC poderia tirar proveito disso? Eu tenho certeza que o Ciro Nogueira jamais pensou nessa possibilidade. Então, o Ciro Nogueira, ele só está tentando ajudar. Ele só está tentando ajudar com o seu projeto de lei, né? Óbvio, pelo amor de Deus. Ciro Nogueira é um homem... assim, depois de Lula, ele é o segundo mais honesto desse país. Vou até ler o que está aqui na matéria da Raquel Landim. No mês de junho de 2024, o UOL trouxe à tona duas controversas emendas redigidas pelo senador Ciro Nogueira ao projeto de lei 125/2022, cujo escopo era a remodelação do contencioso tributário nacional. As propostas desencadearam imediata resistência por parte dos distribuidores de combustíveis. A primeira buscava eximir da condição de devedor contumaz setores cuja política de preços era moldada sob forte influência estatal, como o energético, onde a Petrobras reinava sobre a soberana cadeia de extração e refino. A segunda, transferir à agência reguladora a prerrogativa de decidir, quase por decreto, quais corporações mereciam tal classificação. Uma brecha interpretada por muitos como um véu jurídico a encobrir empresas seletivamente favorecidas. Aí quando tu pulava para maio deste ano, a mesma Raquel Landim voltava para falar do quê? Um evento. Outro evento. Na verdade foi o mesmo evento. Foi o mesmo evento. A Raquel Landim vinha para relatar o que aconteceu no evento da Veja. E aí no meio do escândalo do INSS, quem estava comentando até o papel do TCU na época, né? Você lembra disso, né? Ministro do TCU elogia em evento empresário que deve bilhões em impostos. Que empresário?